Existe a chance de Gabigol não jogar mais com a camisa do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa história e relembra sobre a treta contada com exclusividade por aqui entre ele e Tite nessa semana. Preciso falar também sobre a estreia de Memphis Depay e a vitória do Corinthians por 3-0. Já o Vitória também venceu, manteve o timão no Z4 e escapou, ainda que temporariamente, dos últimos 4 lugares. Quero contar que o Vasco recusou proposta de quase 37 milhões de reais por um jogador que não é titular. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e mais um Pix na conta do Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Super importante ter vocês aqui mais uma vez e o recado é velho, mas absolutamente vital. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. O YouTube reconhece os vídeos bons como aqueles com muito like. Então se você gosta do conteúdo, gosta do canal, não esquece de apertar o botão de joinha, se inscreve também e ativa todas as notificações. Combinado? Bora começar diretamente com o giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa. Cheguei agora há pouco do Canindé, onde a Lusa venceu o Votuporanguense por 1-0, jogo de ida das semifinais da Copa Paulista, único gol do jogo marcado por Cristiano. Portuguesa vai jogar por um empate ou por qualquer vitória contra a Votuporanguense no próximo sábado em Votuporanga, no interior do estado, para garantir classificação para a final da Copa Paulista. Na outra semifinal, tivemos um empate em 0-0 do União São João contra o Monte Azul. Monte Azul ainda ficou nos minutos finais com um jogador a menos, ainda assim conseguiu segurar o 0-0 contra o time de Araras. Quero falar sobre Mbappé, que marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4-1 do Real Madrid contra o Espanhol. Já são 6 gols e uma assistência em 8 partidas do atacante francês. Mas o grande destaque da partida foi Vinícius Júnior. Real Madrid e Espanhol empatavam em 1-1 até os 10 do segundo tempo, quando o Vinícius Júnior, que foi poupado, entrou em campo. Ele marcou um gol, deu uma assistência e encaminhou os 3 pontos para o Real Madrid. Falei do River porque é o próximo tema desse giro de notícias. O time de Marcelo Gallardo venceu o Boca Juniors na Bombonera, no Superclássico do Campeonato Argentino, disputado há instantes. O único gol da partida marcado por Lanzini. Aos 52 do segundo tempo, o Boca chegou a empatar num gol claramente com um toque de mão. Houve a necessidade da interferência do árbitro de vídeo para que o gol fosse anulado e o Boca Juniors saísse derrotado pelo River. A saideira do giro de notícias, Léo Ortiz, que vem jogando muito bem tanto como zagueiro como quanto volante, está na pré-lista de convocados de Dorival Júnior para a seleção brasileira para a data FIFA de outubro. Esse nome acabou vazando e o Léo Ortiz já pode se dar por vitorioso, ainda que ele precise da confirmação na lista final. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, para contar que Pedrinho recusou nas últimas horas uma oferta de 37 milhões de reais por Leandrinho, lateral esquerdo das categorias de base, 19 anos de idade, promovido ao time principal na atual temporada. 14 jogos, 2 gols e uma assistência no time de cima. Ele só não joga com ainda mais frequência porque o titular é o Piton. De qualquer maneira, ele vem entrando em praticamente todos os jogos, sempre na reta final. O interessado é o Al Ain dos Emirados Árabes, oferta de 6 milhões de euros, que equivalem a quase 37 milhões de reais. Janela nos Emirados Árabes é uma das últimas a fechar. Entre os mercados que consomem o futebol brasileiro, dá para assegurar que é a última. 1º de outubro é a data limite para contratações, ou seja, ainda há tempo para o Al Ain insistir nessa negociação. Apesar de precisar de dinheiro da transferência de atletas, o Vasco entende que o Leandrinho pode valer mais num futuro não tão distante. Jogador que acaba de estrear no time de cima, tem deixado excelente impressão e parece de fato tem um futuro muito promissor. Você gosta do Leandrinho? Teria o vendido por 37 milhões de reais? Já usa o espaço para comentário e diga tudo o que você pensa sobre o tema. Combinado? Hora de falar sobre o Vitória. O Leão venceu o Juventude por 1-0 em jogo de times que brigam contra o rebaixamento. A partida terminou no final da tarde desse sábado no Barradão. E adivinha de quem foi o gol? De um ex-corintiano, Gustavo Mosquito, que precisou recorrer à justiça para sair do Corinthians,
Foi graças a esse gol que o Corinthians se mantém na zona do rebaixamento. Daqui a pouco eu falo sobre o Timão, antes de destacar esse triunfo do Vitória por 1-0, o gol do Mosquito de pênalti aos 47 minutos do primeiro tempo. Segunda vitória seguida do Vitória, que nesse momento ocupa a 15ª colocação. O time ultrapassou o Criciúma e o Fluminense, o Criciúma com 28 pontos, o Fluminense com 27. O Leão foi para 28 pontos em 27 jogos. Importante lembrar, porém, que tanto o Criciúma quanto o Fluminense têm 2 jogos a menos do que o Vitória, embora o Fluminense esteja em campo nesse momento enfrentando o Botafogo. Assim que tiver qualquer novidade sobre esse jogo, também trago atualizações. Vitória vai reagindo sob o comando de Thiago Carpini e tenta deixar de vez o Z4. Hora de falar sobre mais um Pix do Real Madrid pro Palmeiras. Contei para vocês agora há pouco que o Real Madrid venceu o Espanhol por 4-1. Não teve gol nem assistência do Endrick. O ex-atacante do Palmeiras também não foi titular, mas nos instantes finais da partida, pouco depois de ser utilizado, ele sofreu um pênalti que acabou convertido pelo Mbappé. Foi o gol do 4-1, o último gol do jogo. E está estabelecido no contrato entre Real Madrid e Palmeiras como metas de bônus sofrer pênalti. Como ele sofreu o pênalti, o Palmeiras vai embolsar mais 35 mil euros, que equivalem hoje a 215 mil reais. Não é um dinheiro que vai mudar o patamar financeiro do Palmeiras, mas já é o terceiro bônus que o Endrick garante em bem pouco tempo com a camisa do Real Madrid. Se você multiplicar 215 por 3, já são 645 mil reais. Vale a lembrança de que há bônus importante de 75 mil euros toda vez que ele atuar como titular por mais de 45 minutos. Há bônus também para gols, para títulos, prêmios individuais. O valor máximo a que terá direito o Palmeiras com esses bônus é de 12 milhões e meio de euros. O mesmo valor de bônus existia no contrato ou durante a passagem dele pelo Verdão e foi completamente batido. Bora de notícia super importante, é grande a chance de Gabigol não defender mais o rubro-negro. E olha que o contrato do Gabigol com o Flamengo só se encerra em 31 de dezembro. Havia contado para vocês com exclusividade ao longo dessa semana que Gabigol e Tite tiveram mais uma treta. Tite descobriu que o Gabigol andava conspirando contra ele. Tite chamou alguns dos líderes do elenco para deixar bem claro que não gostou da atitude e que não tinha intenção de voltar a utilizá-lo. Na partida da última quinta-feira, a derrota contra o Peñarol, o Flamengo chegou a soltar uma nota afirmando que, por opção da comissão técnica, o Gabigol não havia sido relacionado, mas contou também que havia uma fibrose. Pro confronto desse domingo contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, o caso é ainda pior. O Flamengo divulgou que abriu mão da presença de 12 atletas importantes. Praticamente todo o time titular nem sequer viajou para o Rio. Vários garotos do Sub-20 estão entre os relacionados e o Gabigol não está entre os presentes. Ele não viajou para a capital gaúcha e está fora do confronto contra o Grêmio. Ninguém do Flamengo se manifestou até agora sobre a ausência do Gabigol, que treinou separado nesse sábado do restante do elenco. Por quê? A informação que eu tenho é aquela do início da semana. A treta entre Gabigol e Tite fez com que o Tite perdesse a confiança de vez no atleta. Alguém que conspira contra o comandante não merece mais jogar na visão do Tite. Resta saber se a falta de resultados pode acabar por determinar uma mudança nessa situação e também no futuro de Tite. Tenho contado para vocês que se ele for eliminado pelo Peñarol na próxima quinta-feira, pode acabar sobrando para o próprio treinador multa rescisória de mais ou menos 8 milhões de reais. É isso que o Flamengo vai precisar desembolsar para dispensar o Tite e todos os seus auxiliares. Enquanto isso, o Gabigol segue de fora dos planos. E você, torcedor rubro-negro, tá de que lado nessa história? Você acha que o Gabigol precisava jogar? Que o Tite tá certo? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Corinthians, que venceu e convenceu na estreia de Memphis Depay. Jogo que marcou o recorde de público do Timão na atual temporada, 46.281 torcedores, para um público pagante de 46.001 pessoa. Renda total de 2 milhões e meio de reais. Importante contar que o Memphis não foi titular, entrou aos 20 do segundo tempo e teve uma grande chance. Para mim, muito claro, da qualidade dele, mas bastante distante da questão física ideal e também da forma.
os 3 gols do Corinthians. O primeiro marcado no finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians não iniciou a partida bem, muito nervoso, errando alguns passes. O gol do Romero, já nos acréscimos, acabou por tranquilizar o Timão, que fez um segundo tempo bom. O segundo gol pode ser dado até para o Romero, embora ele chute, a bola bate na linha, sobe e acaba desviando no goleiro Rangel e acaba entrando. O terceiro gol já nos acréscimos não, aos 36 do segundo tempo, linda jogada do Coronado que dá o passe para o Garro para fazer 3-0. Resultado bom, vitória convincente, mas o Corinthians segue na zona de rebaixamento. Tudo porque o Vitória, que estava logo à frente do Corinthians, também venceu. Ambos têm 28 pontos, assim como o Criciúma, mas o Corinthians perde nos critérios de desempate para quase todos os times por ter menos vitórias do que os outros. Queria destacar, porém, que o Corinthians emplacou sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos, incluindo também outras competições. Embora seja só a 2ª vitória nas últimas 9 partidas, se a gente se ater apenas ao Campeonato Brasileiro, Timão que andou empatando e perdendo demais no torneio nacional, até por isso segue na zona do rebaixamento. Só para arrematar de vez sobre o Corinthians, Coronado, Carrilho, Memphis Depay, Thales Magno e Héctor Hernandes. As 5 mudanças feitas pelo Ramon Dias ao longo da partida, numa clara demonstração de como o Corinthians hoje tem um elenco interessante e suficientemente capaz de fugir da zona do rebaixamento. Destaque para os gols do Romero e também para a atuação de Yuri Alberto, com participação nos 2 primeiros gols da partida. E você, acha que o Corinthians escapa do Z4? Já usa o espaço para comentário e deixa agora mesmo a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar a notícia. Abraço, pessoal, tchau!